Olá, tudo bem com você? Eu vou falar com você melhor assim, né? Tudo bem? Estou aqui hoje para falar com você de mediunidade e yoga. Então, eu vou passar essa apresentação baseada no meu livro A Maria. E essa apresentação vai atender dois públicos, e é isso que eu quero explicar para você. Ela pode estar atendendo você que está no YouTube e que está tendo contato com esse material, com esse tema que te chamou a atenção, mas você tem que saber do YouTube que esta apresentação é parte de um curso chamado Entrego, Confio, Aceito, Agradeço, que é um curso que ensina a verdadeira origem dessa expressão. Por que, que o professor Hermógenes utilizou essa expressão na vida dele? Da onde que ele tirou? Como que ela se desenvolveu? Qual a forma certa de praticá-la? O que ela significa? É um curso online que você tem todas essas informações e esta aula é parte deste curso, tá bom? Então, temos o público do YouTube que está assistindo porque se interessou pelo tema e temos os alunos do Entrego, Confio, Aceito, Agradeço que estão acompanhando e seguindo com essa matéria. Se você quer fazer este curso, os links estão aí abaixo. E aí você pode acessar o curso, se inscrever, que vale muito a pena, porque além desse conteúdo que vocês vão ver que é bem interessante, tem outros conteúdos bastante importantes. Agora eu vou sair de cena para que você possa ir para o ponto principal, que é o conteúdo desta temática, tá bom? Vou ficar aqui pequenininho para não te incomodar. E seguimos então com o tema mediunidade e yoga, tá bom? Então, aqui eu tenho o meu aprendizado com o professor Hermógenes. Isso me chamou muita atenção porque o Hermógenes tinha muitos contatos na doutrina espírita, muitos contatos nos centros universalistas, em diversas religiões. E eu não sabia nada sobre essa temática, passei muito a estudar depois que ele começou a me orientar nesse sentido e por causa das amizades e contatos que ele tinha. Então, assim, ele tinha a amizade e o respeito do Chico Xavier, da Célia, de Valdo Franco, do Odilon, inclusive com cirurgias espirituais, histórias dele, da esposa dele, a segunda esposa, Maria. Ele também tinha a amizade do César Bournier, que eu soube depois que ele foi responsável pelo famoso apelido que a esposa, muito bela esposa do Hermógenes, tinha de Maria das Tranças. Este César Bournier testemunhou o primeiro encontro entre Chico Xavier e Pietro Baldi, em 1951, um momento histórico dentro dos ensinamentos espirituais, né? Este encontro, né? Um dos momentos de mais elevado contato espiritual de Chico Xavier com entidades, né? Uma história muito interessante, mais que eu não vou poder contar aqui agora, vai ficar para outros momentos, para quem está estudando o curso, para quem leu o livro A Maria, isso vai ser disponibilizado lá. Além de Carlos Torres Pastorino, o maior escritor do Brasil, porque é o livro que mais vende no Brasil, que era amigo do professor Hermógenes, escreveu Minutos de Sabedoria, aquele livrinho que todo mundo conhece, e também tradutor do Pietro Baldi, né? Traduziu uma das principais obras do Pietro Baldi, O Sistema. Então, Hermógenes me apresentou para todo esse universo, para toda essa literatura, para todas as experiências ligadas a essas pessoas e o que isso tinha a ver com yoga e mediunidade, né? Por que, que o professor Hermógenes, como yogi, tinha contato com essa tradição e com as entidades espirituais? Então nós temos aqui Célia, que é uma das maiores médiuns do Brasil. O próprio Chico Xavier usava essa expressão, chamava ela dessa forma. E a Célia, uma certa vez, estava num trabalho no centro, no Rio de Janeiro, e veio uma entidade, né, que ela se comunicou falando em espanhol, e essa entidade, esse ser passou um número de telefone pedindo para que o Hermógenes, que tinha feito uma palestra inicial naquela noite de encontro, tinha feito uma palestra inicial sobre Jesus, aquela entidade havia pedido para que o Hermógenes, que tinha feito a palestra, ligasse para esse número. Hermógenes liga e quando ele atende o telefone, a pessoa do outro lado, Hermógenes passa a mensagem que a entidade deixou para Célia que fosse transmitida.
E o Hermógenes diz, então, para a pessoa do outro lado do telefone que não se preocupasse, porque tudo estava bem e que o enterro, os procedimentos do enterro não eram nenhum problema significativo. Hermógenes não entendia o significado dessa mensagem, os problemas do enterro, os procedimentos do enterro não eram um problema significativo. Ele não entendia o significado dessa mensagem. Até que a pessoa, aos prantos, explica para Hermógenes que o irmão dele havia falecido recentemente e ele era da tradição judaica e os procedimentos não foram feitos de forma adequada. O irmão não pôde fazer todos os procedimentos para, para o enterro da pessoa. E aí o que aconteceu? Ele recebe essa mensagem como se fosse tirar o peso daquele irmão que sofria por não ter feito todo o procedimento. Então, aí Hermógenes pede para perguntar, Célia perguntar, por que que a pessoa tinha escolhido ele em outro país para transmitir a mensagem. E a entidade diz que Hermógenes havia lhe tocado o coração ao dizer sobre o grande irmão e líder espiritual em palavras tão belas, ao contar detalhes da vida, né, histórias da vida de Jesus. Então a maneira como Hermógenes falava de Jesus foi que atraiu essa pessoa para falar, né, ao seu irmão, transmitir ao seu irmão, e escolheu Hermógenes para transmitir ao seu irmão esta mensagem, né? Então veja como Hermógenes, né, com a sua experiência de vida, de espiritualidade construída através do yoga, pôde desenvolver esse tipo de qualidade, né, e de um reconhecimento que não é um reconhecimento da Terra, né, um conhecimento de outro lugar. Aqui nós temos a viagem de Divaldo Franco em 1986. Aqui eu tenho uma história pessoal para contar. Eu precisava dessa data, que é saber exatamente quando Divaldo viajou, e eu não sabia a data. Hermógenes não lembrava exatamente o ano, e era uma coisa um pouco, não estava precisa. E aí o que aconteceu foi que eu tinha um amigo em comum com o Divaldo, e pedi a esse amigo que fale, olha, a hora que você for falar com o Divaldo no aeroporto, porque ele ia receber o Divaldo no aeroporto, eu falei, Divaldo, você pergunta para ele, né, era o Márcio Cruz. Eu falei, Márcio, você pergunta para o Divaldo qual é a data da viagem à Índia. Eu preciso saber disso para poder organizar a biografia do Hermógenes. E aí o que acontece? Márcio chega, abraça Divaldo, recebe, e no momento em que ele vai fazer a pergunta, Márcio não chega a fazer a pergunta. Divaldo responde, fala, diga seu amigo que é 1986, o ano em que viajei com Hermógenes. Então, mais uma experiência extremamente especial relacionada a essas não coincidências, mais do que sincronicidades junguianas, né, que acontecem nesse processo maravilhoso da caminhada e da evolução espiritual. Nós temos 2 encontros com Chico Xavier, muito marcantes. Hermógenes registra muito bem os 2 encontros. Um deles em que foi o primeiro encontro, onde Hermógenes chega a dar aula de yoga para o Chico, e num segundo encontro onde Hermógenes grava, inclusive uma famosa mensagem de Chico, onde Chico Xavier diz que o yoga é uma bênção de Deus para a humanidade, né? Para que nós possamos, através do yoga, ser melhores pessoas para cumprir a missão de Jesus. Essa é a mensagem de Chico sobre isso, tá? Então que o yoga sim é uma bênção. Então nós temos de novo uma questão. Agora vale ressaltar também que no Yoga Sutra, capítulo 3, Patanjali deixa claro que mediunidade não é realização espiritual. E isso é uma coisa que até mesmo dentro dos praticantes da doutrina espírita ou dos centros universalistas há uma confusão. Patanjali deixa claro que os CIDs de mediunidade ou a capacidade de falar com outro lado não significa que a pessoa tenha realização, clareza espiritual. Ele escreve um aforismo, né, um texto, né, uma frase explícita sobre esse tema, ok? Então, aqui eu tinha já essas histórias com Hermógenes que me chamavam a atenção desse contato. Num desses encontros, Hermógenes pergunta
se ele era médium ou se os textos dele, as poesias dele eram algo que ele era algo que ele recebia, era algo. E Chico chega a psicografar um texto para Hermógenes dizendo que Hermógenes era inspirado por uma elevada equipe, mas que não eram psicografias, e sim uma inspiração de elevada equipe espiritual. E isto é confirmado por Divaldo na viagem à Índia, quando Hermógenes palestra e Divaldo testemunha a presença, né, de Anne Besant, que foi presidente da Sociedade Teosófica, para quem não sabe, que foi a mãe adotiva de Krishnamurti, né, ao lado de Hermógenes durante as palestras, e também Vivekananda, considerado o leão do Vedanta. Esses abençoavam as falas de Hermógenes em grupos que Hermógenes ensinava na Índia. Ok? Então isso também tem uma questão de forte presença espiritual nessas histórias. A Autobiografia de um Yogi é um livro que conta muitas histórias sobre espiritualidade, mas sim, tem a questão da mediunidade muito presente, tem o contato, né, de Yogananda com o seu guru e como o seu guru descreve o trabalho e a continuidade dos trabalhos que existem após o passamento, né? Então, é um livro que fala, né, da questão da realização espiritual, da mediunidade, da vida após a morte, e conta em detalhes, muito parecido com o que se descreve sobre o trabalho após o passamento em Nosso Lar, tá? Livro psicografado pelo Chico. Krishnamacharya, o maior yogi do século XX, professor de Iyengar, professor de Patabi Joyce, professor de Indra Devi, professor de Desikachar, professor de Mohan, professor de Ramaswamy, a grande referência do Hatha Yoga do século XX. Psicografou um livro de um parente seu, ele é da linhagem dos Natas, Natamuni, e publicou este livro, Natamuni Yoga Rahasya. Esse livro é um livro sobre asanas, um livro sobre posturas, psicografado por Krishnamacharya. Não só essa história está contada nesse livro que é raríssimo, que eu tenho, mas ele não tem mais em inglês, assim, dificílimo de achar. Talvez na Índia você encontre. Ele tem em francês é um pouquinho mais fácil de achar, mas, né, no momento que você está vendo esse vídeo, de repente isso pode mudar. Ele também é uma história que eu pude ver Desikachar, o filho dele, contando pessoalmente, né, sobre essa história descrita no início do livro, que o livro era psicografado por Krishnamacharya, né? Então nós temos aqui um trabalho de um grande yogi, né, e uma transmissão espiritualmente recebida. E não só isso, nós temos o Iyengar, que conta a história da deidade da família dele, que comparece em sonho para falar com ele sobre a questão da estrutura da vida dele e de que ele não deveria se preocupar, porque ele poderia ficar tranquilo que a vida dele estaria organizada, que ele não precisava mais se preocupar com as questões de recursos financeiros. E isso foi de especial atenção, porque dali para frente, no dia seguinte, bateram alunos na porta e a Iyengar nunca mais passou necessidade, não mais passou fome, né? Então a Iyengar também teve essa experiência espiritual mediúnica, alertando a mudança de rumo que a vida dele tomaria a partir dessa mensagem recebida. Então temos aqui vários cruzamentos, né, nesse aspecto da mediunidade yoga. É importante você saber dessas histórias para que você saiba que existe sim uma relação, a sensibilização feita pelo yoga, ela trabalha a favor da mediunidade, mas ao mesmo tempo a mediunidade é um seed, e como todo seed, ele não deve ser algo a ser objetivado, porque o caminho deve ser a nossa clareza, elevação espiritual, em outras palavras, bondade, compaixão, amor, isso que devemos buscar, e não necessariamente buscar a ideia de um determinado poder. Ok? Apareço aqui de novo para você, para finalizar essa apresentação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tem vários links aí
abaixo para você. Se você quiser fazer o curso Entrega, Confio, Aceita, Agradeço, tem os links aí abaixo. Você que está fazendo o curso, vamos em frente. Vai ter mais material e esse aprofundamento vai realmente ser transformador. Um grande abraço para você. Até a próxima. Tchau.